Oi, eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp Cidadania. 7 em cada 10 jovens brasileiros admitem que não conseguem ficar longe do celular por mais de uma hora. Talvez seja seu caso, talvez seja o caso do seu filho, né? Isso tem mudado a forma como nossos estudantes aprendem e também se relacionam. A gente percebe isso a todo momento. Em novembro de 2024, São Paulo deu um passo importante ao aprovar por unanimidade aqui na Assembleia Legislativa o projeto de lei 293/2024, né? Ele é de autoria da deputada Marina Elô e foi assinado por, acho que mais de 40 deputados que participaram também. Ele proíbe o uso de celulares nas escolas públicas e privadas aqui no estado de São Paulo. E agora já é lei. Mas qual o impacto desta medida na vida dos estudantes, das famílias e também dos professores, né, gente? Hoje a gente vai entender como é que essa lei é a 18.058 de 2024, ela está afetando o desenvolvimento cerebral, social e emocional dos nossos jovens, adolescentes e crianças. E como que encontrar o equilíbrio entre tecnologia e aprendizado? Essa é uma grande pergunta e a gente vai entender isso e vai perguntar isso para ele, que é o nosso psicólogo, é o Ednilton Santa Rosa, já está aqui. Ele é especialista em desenvolvimento infanto-juvenil e educação digital. Seja bem-vindo, Ednilton. Obrigado, Jeremias. É um prazer estar aqui com você para debater esse tema. Oi, Ednilton. Pois é, né? Tudo isso, você já deve ter uma carreira aí, já um tempinho de profissão, né? Nosso lá no antigo primário não tinha nada a ver com o que é hoje, né? Não tinha celular, não tinha nada, né? Como é que você viu essa medida aqui no estado de São Paulo e que aí acabou indo para o Brasil todo? Eu vejo de maneira bastante positiva essa questão, não pelo fato da proibição em si, mas da própria discussão que isso gera. Sim. Porque, na verdade, essa situação já está sendo observada há muito tempo. Não dá para você falar do celular sem discutir tecnologia, porque o celular é tecnologia. E a gente estuda essa questão do impacto da tecnologia na nossa estrutura de pensamento há muitos anos. Né? Há muito tempo a gente vem estudando isso. E agora, quando surgiu essa questão, essa lei, eu fiquei bastante satisfeito por conta disso. A gente coloca na sociedade uma discussão que nós estamos fazendo já há muito tempo. Né? No mínimo, desde 2000, 2003, eu participo dessas discussões. Né? E o que esses estudos revelam em relação ao uso da tecnologia para o aprendizado e nesse escopo maior, né, de relacionamento e tudo mais? Sim, a gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente fala de tecnologia, porque sempre que você faz uma crítica, você não está dizendo que você tem que jogar a tecnologia fora. Certo. Você está se atentando para o fato de que ela, sendo colocada em espaços nos quais ela não necessariamente deveria ser colocada, ela vai tomando um espaço muito grande, porque a tecnologia, ela nos encanta, né? Ela traz questões para a gente que facilita a vida, nos possibilita uma série de coisas, por exemplo, na pandemia. A pandemia, se não fosse a tecnologia, eu não sei, a gente teria perdido uma série de oportunidades. Por exemplo, eu sou professor universitário e eu me lembro que a pandemia foi decretada em março e a gente não parou em momento algum. A gente levou durante toda a pandemia graças à tecnologia. Graças à tecnologia. Né? Graças à tecnologia. Todo mundo foi para o celular, só que também a gente não aguentava mais, né? Eu, jornalista, eu não aguentava mais fazer vídeo, rapaz, tudo assim, vontade de voltar esse ambiente aqui. Até quando eu voltou, eu falei, gente, não marca nada online, pelo amor de Deus. Quanto mais, porque a gente precisa desse contato. A tecnologia é maravilhosa, mas o contato humano, acho que isso que não vai mudar nunca, né? Sim, o que a gente discute, né? É que a tecnologia, ela facilita, mas qual a grande questão? Nós, seres humanos, nós temos uma tendência para buscar o conforto, para buscar a estabilidade. E nesse sentido, a tecnologia ela oferece muito disso para a gente. Só que, na medida que ela vai oferecendo tanta facilidade, vai chegar um momento que você praticamente não faz nada. Né? Já está chegando. É nesse ponto que eu queria te falar, inteligência artificial, não fazer nada, eu fico lembrando, por exemplo, toda vez que eu vou ver um vídeo, agora eu jogo na inteligência artificial, até quando eu acho meio chato, mas o tema é bom, mas quem está falando, acho que demora muito, eu faço um resumo para mim e o que é importante. Só que aí eu lembro daquele filme do Clique, não sei, você lembra do filme do Clique? Lembro. É muito legal, porque assim, o que acontece? Do controle remoto, né? O controle remoto, ele acelerava tudo. E esse filme é sensacional, acho que já tem 20 anos. E no final, o que aconteceu? Ele resumiu tudo, mas quando ele olhou para trás, ele falou, poxa,
perdi festas de aniversário legal, perdi o conteúdo. Então você vai ler um livro, a gente veio de uma época também, você deve ter pego, que é muita coisa de leitura dinâmica e tal, né? Ler rápido, fazer tudo rápido. Só que esse dia eu peguei um livro dizendo assim, olha, nada de ler rápido, gente, tem que ler devagar. Apreciar, entrar, né? Isso, mas isso está tão difícil, né? Então, essa é a questão. Você falou do livro. O livro não importa o final da história. O importante é a leitura, é o prazer. É igual você ouvir uma música. Você não quer chegar no final da música, você quer apreciar a música. Olha, adorei essa comparação. Você quer apreciar. O livro é a mesma coisa, você não quer... Por isso que quando eu faço muita referência de literatura nas minhas aulas, eu entendo que isso seja importante aí até para a gente poder ilustrar, deixar a coisa um pouco mais leve, né? E eu digo para os alunos falar, porque eu tenho hoje em dia essa coisa de spoiler, né? Eu, quando eu vou citar um livro, eu falo o que acontece, porque eu falei, olha, livro clássico não tem spoiler, porque você não está interessado em chegar no final da leitura, você está querendo apreciar o que tem dentro dela. Né? Porque imagina só, né? Você pega um Machado de Assis, o que ele escreve é de uma graça tão fantástica que você quer demorar, você não quer sair. É como se você estivesse num lugar bonito, numa paisagem, você não quer sair logo, você quer continuar lá. Então, essa experiência nós, que temos a nossa idade, já que não é mais, desde que o pessoal fala a geração conectada, né? Nós tivemos a oportunidade de entender isso, né? Mas esse pessoal que está nascendo agora, essa geração nova, não vai conseguir encontrar prazer nisso, porque eles estão sendo privados dessa experiência. Né? Então, ele aprendeu que se o professor pede um livro, ele vai no YouTube, tem uma infinidade de canais do YouTube que resumem o livro para você. Então, ele escuta, ele sabe da história, mas ele não apreciou. E nesse sentido, o que acontece? Ele tem uma formação rasa. Ele escutou falar, ele sabe, mas ele não experimentou. Mas, professor, aliás, eu não citei aqui no início, você é professor de psicologia em Santo André? Em Santo André, na aqui Fundação Santo André. Fundação Santo André, aqui perto da capital paulista. Tem a clínica sua que trabalha mais com família, é isso? Eu tenho a clínica, né? Eu atendo casais e família. Casais e família. Aí família vem o pai, a mãe, os filhos, todo mundo junto. É que hoje tem poucos filhos também, né? Geralmente é um ou dois. Né? Se fosse antigamente, eu ia ter que arrumar um espaço maior. Um espaço maior. Hoje as famílias são pequenas, é interessante. Mas ainda dentro dessa questão da inteligência artificial, eu fico pensando o seguinte. Eu acho que assim, a movimentação vai ser geométrica, né? Assim, dizem que daqui 2030, 2035, vamos ter um robô para cada um, vai ser muito transformador. Então, você está na escola, toda a informação da inteligência artificial é muito rápida. Só que nem a gente adulto, às vezes, não sabe parar e se direcionar e focar naquilo. Então, acho que esse é o desafio, porque não dá para prescindir para ficar sem a tecnologia, inclusive na educação, porque qualquer matéria que você vai estudar é um conhecimento que está aqui, seja por equação da matemática, química, tudo está aqui e rápido. Como é que a gente vai conciliar isso? Porque tudo bem, não se pode usar naquele período, acho importante para focar, mas ao mesmo tempo a tecnologia vai ter que ser utilizada para vários aspectos. Aí teria que ter uma curadoria, teria que capacitar os professores, a gente mesmo aprender a focar e usar ela bem? Então, até o Marcos estava comentando, né, que de um vídeo que uma vez eu mostrei, que era de umas crianças depois da proibição do celular, né? Então, mostrou um pátio, né, e crianças brincando, fazendo coisas que, claro, que não deveriam fazer, né? Colocando um em cima do andaime, uma espécie de andaime, né? Um empurrando o outro, aquela gritaria, né? Mas olha, as crianças voltaram, né? Estão de volta aí. Então, por isso que eu vejo essa lei especificamente, eu sempre vi com bons olhos, porque eu acho que ela, não pela proibição, não é a questão da proibição, mas ela traz para a gente a possibilidade dessas crianças terem essa experiência de brincar que não seja mediada pela tela do equipamento eletrônico, né? Então, se você tem lá, hoje em dia você tem
a tecnologia substituindo uma parte muito grande das nossas funções de seres humanos. Então, por exemplo, você pega a memória, você não precisa mais lembrar das coisas, né? Qualquer coisa você digita no Google, mas você não lembra mais. Você vai ficar cada vez mais dependente do que o Google tem para te mostrar. Não é que isso seja ruim, mas você já não domina mais a questão da memória. Aí hoje em dia os carros, né? Hoje em dia os carros, você vai fazer uma baliza, claro, é terrível fazer baliza, né? Mas antes você tinha que dominar o espaço, olhar. Hoje não, você engata ré, o carro já te fala se tem câmera atrás, na frente, o espelho já dobra, então você não precisa mais dominar o espaço. A máquina vai fazendo isso para você. E pode parecer uma coisa simples, mas pouco a pouco a máquina, a tecnologia vai tomando da gente os nossos aspectos que nos fazem humanos. Veja, hoje esses aplicativos de namoro, né, eu acho isso bastante esquisito, né? Você coloca lá, algoritmo, cruza os dados, pronto, você casa com esse, sabe? Aquela coisa da sedução, da paquera, eu não sei como vai ser daqui. Hoje, inclusive, de manhã, eu estava vendo uma manchete que dizia que o Bill Gates afirmava que em 10 anos a inteligência artificial vai ocupar uma quantidade muito grande de funções do ser humano, né, de trabalho. Então, quer dizer, a tendência nossa é essa. Né? Então, isso me deixa um pouco preocupado. Mas o que você vê no horizonte 10, 20 anos? A gente, primeiro, uma certa humildade que a humanidade vai ter, que assim, a gente vai ficar a reboque mesmo, porque essa inteligência ela é superior, porque, claro, você condensa tudo. Claro que tudo ela é velha, porque para criar alguma coisa nova, a gente é que tem que criar, né? Talvez ela, interligando as coisas, possa criar coisas novas também, acredito que isso aconteça. Mas os algoritmos, por exemplo, vão decidir coisas importantes no futuro, né? Você vai confiar mais no algoritmo que tem 1 milhão um arcabouço jurídico, ou seja, na área de qualquer ciência, de biologia, enfim, ou você vai deixar essa decisão para uma pessoa? Você fala, não, o algoritmo ele tem muito mais conhecimento. As decisões vão passar para os algoritmos, as nossas. Então, nem decisões a gente, muitas vezes, não vai tomar. O algoritmo vai tomar no nosso lugar. Como é que vai ficar o ser humano nessa questão, né? Mas você acha que a gente vai... Eu acho que dentro do campo do conhecimento, quem tem curiosidade sempre vai poder estudar e vai ser muito bom. Agora, de uma forma geral, você acha que nós vamos evoluir? É que é uma coisa tão nova que não dá para dizer o que vem por aí, né? É muito novo. Eu penso assim, sabe? Quando eu fazia colégio, havia aquela dúvida se você deveria ou não usar calculadora. Sim, é verdade. Né? Devo ou não devo usar a calculadora? Poxa, mas a calculadora faz uma conta muito mais rápida do que, né? Então, qual o problema de usar a calculadora? Então, discutia-se muito isso, né? Só que a calculadora ela fazia aquela coisa mecânica, né, e te entregava um resultado. Agora, você tinha que alimentar a calculadora, fazer os cálculos, ela só fazia, né? Então, essa tecnologia que você tinha da calculadora avançou bastante, né? E estamos aqui, né? Agora, professor, eu me lembro, por exemplo, do filósofo Yuval Noah Harari, que ele teve, inclusive, no Roda Viva, e ele falava que ele pratica a meditação, porque ele fala assim, olha, esses algoritmos, eles estão, até então, eles eram, ele usa até um termo, da pele para fora, assim, né? Ele sabia tudo que você comprava, agora é para dentro. Isso. Ele sabe o seu sentimento. Isso. O computador pode ler o seu olho e ver se ele está mais alegre, mais feliz, as pupilas dilatando, então ele conhece você intimamente. Então ele dizia assim, até ele dá um exemplo sempre, ele falou, olha, o computador pode ler, tem uma praia, tem lá mulheres e homens de biquíni. Para onde vai seu olho, ele pode detectar se você é heterossexual ou homossexual. Isso. Ele falou, tudo bem, mas num país em que as pessoas matam os homossexuais, como é que fica? Então ele traz essa abordagem. Como é que é essa questão? Ele traz a questão da meditação para a gente se conhecer melhor, porque ele falou, senão o algoritmo que já conhece bem a gente, até isso a gente vai perder. Queria que você acha que a gente vai abrir um caminho para se conhecer melhor, já que a gente tem a tecnologia para fazer tudo, ou a gente ainda vai penar um pouco aí pela frente para aprender a se entronizar melhor, se conhecer melhor, porque às vezes a gente passa pela vida sem se conhecer a si mesmo, né? Então, é isso que eu digo, né? A gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente faz alguma crítica à tecnologia, porque a gente não está querendo dizer, olha, vamos jogar tudo fora e
e voltar para a era da fogueira, das cavernas, não é isso, né? Mas a gente precisa tomar muito cuidado do lugar que a tecnologia está falando, porque se a gente não tomar esse cuidado, a gente entrega para a tecnologia as coisas que são nossas. Eu vou dar um exemplo para você. Eu estou na faculdade, eu peço um trabalho para o aluno, tá certo? Qual que é a ideia que eu tenho? Bom, você vai ler coisas que as pessoas já escreveram, pesquisaram, e a partir da leitura que você vai fazer, você vai desenvolver um pensamento para poder se apropriar dessa teoria, se apropriar dessa história, para você criar a maneira de você pensar. Pensamento Aí que ele crítico, faz? né? Ele põe lá no ChatGPT. O ChatGPT faz tudo. Pronto, está aqui, ó. Qual foi a experiência que ele teve? Qual foi a relação que ele teve com esse conhecimento? Então, nesse sentido é que eu digo. Percebe? Quer dizer, vai dizer, o ChatGPT, a gente usa, eu uso o ChatGPT. Não estou dizendo que não deve usar. Então, mas esse cuidado, essa percepção que a gente tem que desenvolver nos nossos jovens. Quer dizer, você não pode entregar para a tecnologia coisas que são suas. Agora, aquilo que eu te dizia, nós seres humanos, nós temos uma tendência a buscar aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais confortável. Se você observar na história, as civilizações que mais enfrentaram dificuldades com a natureza foram aquelas que mais se desenvolveram. Sim. Quando você tem as coisas muito facilitadas, você não busca superar desafio, porque você não tem desafio. Então, o que eu digo é isso, né? Quando você fala daqui 10 anos, eu não sei se vai demorar tanto tempo assim. Né? O Bill Gates falou de 10 anos, né? Em 10 anos, né? O Elon Musk estava falando que as profissões que serão eliminadas. Ele coloca lá direito, né? E medicina. Até medicina? A medicina, veja... É porque se você for no médico que às vezes ele já tem uma listinha de meia dúzia de remédios, isso aí não precisa, né? Outro dia eu fui no médico, ele pediu licença, olhou lá no aplicativo para saber o que ele ia me dar, a dosagem, entende, né? Agora, aquele médico que tem um conhecimento, que ele tem uma visão mais holística, a esse sim. Então, né? É imprescindível. Né? Agora, aquele que segue uma tabelinha, a tabelinha tem na internet. Isso. Mas isso não estou criticando, mas isso vale para todas as profissões. Todas as profissões. Para a minha, para o direito, para todas elas. O direito, claro, né? Muitos documentos, muitas petições, você põe na inteligência artificial. Agora, professor, eu acho que o cerne também dessa questão de retirada de celular das aulas é a questão de que o cérebro ele tem dificuldade de multitarefas. Queria que o senhor falasse um pouco disso. Então, sabe que isso é uma coisa interessante que você fala, porque criou-se na nossa cultura a ideia do indivíduo multifuncional. E eu até brinco, olha, multifuncional é impressora, né? Multifuncional. Verdade. Porque nós não conseguimos... Olha, o Wundt, no século XIX, que é o criador da psicologia científica, já lá no século XIX, ele mostrou que a consciência ela não se divide. Não é possível, conceitualmente falando, não é possível dividir a consciência. Então, ou você está com a sua consciência voltada para uma coisa, ou está voltada para outra. O que acontece quando a menina está com o seu celular em cima da carteira? Ele está assistindo a aula. De repente vem uma notificação. Ele estava escutando o que o professor estava fazendo, estava passando. Naquele momento que chega uma notificação, ele se desliga do que o professor está falando e vem para cá, porque a consciência não se divide. No momento que ele veio para cá, o professor deve ter falado alguma coisa que fazia ligação com aquilo que ele tinha falado antes. Só que o menino e a menina perderam, porque ele estava com a consciência para cá. Então ele não escutou o que o professor falou. Ele não se vinculou àquilo que o professor estava falando. Ele estava vinculado com aquilo. Então, esse é um dos problemas. E vai tendo várias quebras, né? Várias quebras, chega uma hora que ele... né? E aí ele faz o quê? Né? Quando ele tem o trabalho para fazer, ele vai para o computador e põe no ChatGPT e faz. Porque você percebe. Então, mas esse é apenas um dos problemas que você tem, né? Você tem outras dificuldades. Você tem também a situação de que o jovem, a jovem, eles vão se isolando cada vez mais, né? Eles vão se vinculando cada vez mais com as coisas que são disponibilizadas pela rede social, pela internet, então vai se afastando, né? A pessoa vai se perdendo. Vai se perdendo. A gente tem só mais 10 minutos para encerrar toda a nossa programação aqui, então eu queria passar, porque tem muita pergunta da nossa audiência. Você topa um bate-bola rapidinho? Um pinga-fogo. Um pinga-fogo, então vamos lá. O impacto no cérebro dos adolescentes, né?
Esse você já falou, da questão da multitarefa, é complicado mesmo. Desenvolvimento biopsicossocial, que está em jogo. Adolescentes precisam completar tarefas de amadurecimento, incluindo adaptação às regras sociais. Então, eu queria que você falasse um pouco. Porque o uso da tecnologia, ele vai eliminando a necessidade de você refletir sobre o que você deve fazer, porque ela faz para você. Então, quando você fala da relação psicossocial, quando você fala da interação entre as pessoas, a entrada do celular, ela vai mediando a sua relação com a outra pessoa por meio de um aplicativo, por meio de uma máquina, por meio de um celular. Então, isso, você vai perdendo essa experiência de fazer uma relação direta com a pessoa. Agora, professor, eu estava pensando nisso hoje, né? Quando eu lembro de amigos ou amigas que eu convivia há 10, 20, 30 anos, sabe o que me vem à cabeça? Coisas engraçadas que a gente viveu junto. E eles a mesma coisa. Quando encontram comigo, pô, lembro que você falava não sei o quê. Por que é engraçado? Por que isso fica na cabeça da gente? Que você pode ter tido múltiplas experiências, mas esses temas legais, gostosos, a gente marca isso. E se você passar pela vida nessa correria que a gente está só grudado nisso aqui, talvez você fique velho e não vai ter boas experiências. Isso, porque você não teve uma experiência concreta. É diferente, a criança pegar um pote de tinta amarela e um pote de tinta azul, misturar a tinta e sair o verde, é diferente dela usar a tela do computador, porque o computador faz isso. Você clica aqui, ele fala, é verdade. E ele não vai lembrar dessa experiência, ele vai lembrar dessa que caiu a tinta no chão, que se sujou e teve que lavar. Então, isso tudo marca mais a pessoa do que a experiência virtual, né? A experiência virtual. Outra questão aqui, rapidinho. Professores estão preparados para essa mudança, para essa realidade? E se não, como é que capacita, enfim? Eu penso que, inclusive, né, essa transformação, né, do ambiente escolar, eliminando o celular, ele vai trazer uma nova necessidade de formação para os professores, né? Eles vão precisar também lidar com isso, porque a lei ela não proíbe a utilização do celular de maneira... Não, você pode usar o celular. Se você programar uma aula, se você desenvolver uma tarefa usando o celular, você pode usar o celular. Então, eu penso que os professores, nesse sentido, eles vão se adaptar. Mas também faz parte da tarefa do professor ter uma formação continuada. Né? Então, acho que deu uma acelerada na pandemia, deu uma acelerada. Professor, o Jonathan Haidt, não sei se acompanhou, ele foi no Roda Viva e ele é um especialista, escreveu um livro sobre ele trabalha com os adolescentes e redes sociais. E ele defende que as redes sociais devam ser usadas só depois dos 16 anos. Então eu queria que o senhor falasse, o senhor comentasse se... Tem gente que acha que é exagero, tem gente que acha que até 18 anos, porque rede social realmente na adolescência é uma coisa complexa. E também falar dessa idade e de quanto tempo, se existe um tempo máximo para se passar em celular, em redes sociais, por dia, para crianças e adolescentes. Eu penso que assim, né, a criança e adolescente, você tem que perguntar a seguinte coisa: para que ele vai usar? Certo. Você pode usar uma rede social para ganhar conhecimento, para desenvolver uma determinada habilidade, você pode usar. Agora, você vai ficar utilizando uma rede social para se comunicar, para poder se relacionar com seus amigos? Eu acho isso complicado, né? Eu acho que a relação ela tem que ser presencial, né? Se você me permite só contar um caso, né? Claro. O próprio Freud, ele foi um dos primeiros a ter telefone, né? Isso no começo do século XX. E ele tinha o telefone, mas ele criticava o telefone, porque ele dizia o seguinte: olha, eu com o telefone posso falar com a minha filha, eu estando aqui, ela estando lá em outro país. Ele falou, mas ao mesmo tempo, quando eu tenho essa facilidade, eu tenho mais chances de me distanciar das pessoas que eu gosto. Então, essa é a questão, né? Diante dessa facilidade, você vai perdendo os vínculos presenciais que você pode ter com os demais. Então, na medida que você tem essa facilidade de ter, que a gente está falando da rede social, né? Essa vinculação virtual com as pessoas, você vai cada vez mais
se distanciando do presencial, da interação, que é o que aconteceu quando eu disse para você, né, daquele vídeo, né, que você vê as crianças lá fazendo arte, né, criança fazendo criancice, né, que é o que a gente gosta. Que é uma beleza. Né? Queria que o senhor falasse, a gente tem pouquinho, a gente vai ter só um bloco, né, infelizmente o tempo é curto e faltam só 5 minutinhos, mas dopamina falsa, que eu achei esse conceito esses dias que eu vi muito interessante, que vai desde você fumar um cigarro ou beber alguma coisa, o uso da internet, a pornografia. O que é essa dopamina falsa e como é que a gente vai para... Não sei se não existe a boa dopamina porque ela é só uma dopamina, né? Mas trabalhar, por exemplo, exercício físico, que é traz dopamina também não faz mal. Queria que você comentasse, principalmente em relação a isso aqui, que é uma dopamina falsa, né? Na verdade, o que você tem é uma satisfação. Né? Uhum. Então, sempre que você busca uma satisfação, você vai liberar essa dopamina. Né? Então, é um hormônio que dá prazer. Dá prazer. Né? Então, mas agora, é interessante você pensar que a gente não pode reduzir o ser humano à sua expressão de hormônios biológicas, né? É aquela ideia, biopsicossocial. Quer dizer, o nosso corpo, ele é integrado. Então, você não pode separar a saúde mental da saúde do seu corpo. Entende? Então, tudo bem, existe, claro, todo esse movimento hormonal no nosso corpo, tem, mas não é só isso, né? Você vai notar que, por exemplo, quando a gente fala de compulsão, né, do vício do cigarro, vício em qualquer coisa que seja, isso é facilitado pelo grupo no qual você participa. Tanto é que, quando veio essa lei que proibiu o fumo em lugares fechados, muita gente deixou de fumar. Vai ficando e é interessante porque quando né? eu conto para os meus alunos que eu participava, eu tinha professora que fumava o tempo todo. Sim, ela terminava de fumar um cigarro, fumava o tempo todo, na sala de aula. Eles não acreditam. Mas como, professor? Isso não é possível. Então, veja, quer dizer, é o vício e depois eu... conversando, ela deixou de fumar depois. Não, muito interessante, porque é o ambiente, né? É o ambiente. Quando esses ambientes escolares, eles têm... Está longe do celular, da tecnologia naquele momento, isso. Acho que vai criar uma outra cultura. Isso. Né? E a criança fala, puxa, é assim que se brinca, entende? Outro dia eu vi um vídeo também do pessoal jogando stop. Você lembra desse jogo stop? Então, isso já nem existia mais. É verdade. Agora, como é que fazer? Nosso tempo está acabando. O que o senhor diz para pais e professores para essa transição? Porque essa lei ela é nova, parece que está sendo bastante benéfica, o que a gente tem acompanhado, mas... mesmo para os adultos está sendo um desafio, né? A gente vai para a cama e quer ver as coisinhas e fica lá, né? E o cara que inventou esse negócio que chama infinito. Então, assim, não tem fim, né? Você pode ficar até as 3 da manhã e aquilo joga mais, joga mais. E a gente... eu tenho colegas meus que foi num churrasco um dia, ele falou, não, cara, eu desliguei o celular, isso aqui está virando uma doença para mim. Isso. Aí ele desligou e falou, vamos ficar aqui, né? É isso mesmo. Porque realmente, porque ele... essa questão do vício é como qualquer outro, né, doutor? Bebida, cigarro, a gente não percebe, mas está viciado, né? Exatamente. E você não pode perder de vista que há uma satisfação. Então, não dá para você negar. Existe sim. Se tem prazer ou não, isso é outra coisa que a gente pode discutir, mas não vou entrar nem nessa seara. Mas a satisfação existe, a pessoa tem satisfação. E quem não gosta de se sentir satisfeito? Então, agora, o que a gente tem que pensar é, por exemplo, a escola, por que eu achei fantástica essa lei? Porque ela cria essa possibilidade de a gente fazer coisas diferentes na escola, não é? Da criança, do jovem, recuperar essa capacidade. Você falou, você havia dito o que eu poderia dizer para os pais, para os professores, né? Eu acho que nesse momento é entender essa lei não como algo proibitivo, algo que vai podar, não. É algo que chega para a gente conseguir, porque tem uma questão também que é relevante, né? Os próprios pais muitas vezes não conseguem ter autoridade para evitar que o filho fique utilizando. Então, o professor também. Não tem, havendo essa proibição, pronto. Estamos todo mundo no mesmo barco. Todo mundo no mesmo barco. Tem que aprender. Tem que aprender. Sei lá, dentro de casa, 1 hora sem celular, meia hora. Isso mesmo. Talvez começar com 10 minutos, né? Isso, perfeito. Começar criar zonas da dependência. Criar zonas offline, sabe? Ó, aqui não pode usar celular. Todo mundo que entrar nessa sala, deixa o celular lá fora. Entendeu? Criar atividades ao ar livre. Determinar tempos de utilização do celular é um bom começo.
Muito bom. Professor, muito obrigado pela sua vinda aqui. Quando a conversa é boa, passa muito rápido, mas venha novamente. O senhor dá aula para universitários, é isso? Isso, isso mesmo. No curso de psicologia. No curso de psicologia. Tem uma matéria específica? Qual que é? Eu dou disciplinas de psicanálise, disciplina de psicologia de família, de grupo, história da psicologia. O senhor falou, só para encerrar, que além da aula, na clínica atende a família. Isso. Até a gente brincou que hoje as famílias são menores, né? Mas o que dizer para quem tem um pouco de preconceito, às vezes não... Eu não sei se sempre é bom, por exemplo, quando tem uma adolescente, a mãe está perto, porque a mãe talvez pode podar, né? Mas pode ter um espaço também, hoje é só com ela, sim, amanhã é ali a mãe. Como que o senhor indica, assim, para essas... Depende muito do que está se buscando, né? Depende muito. Eu costumo dizer o seguinte, a criança, quando ela desenvolve alguma dificuldade, não dá para ela sair daquela dificuldade sem o apoio e o auxílio da família. Então, muitas vezes, se atender só a criança isolada, você não vai ter a oportunidade de trazer a família também para poder viver aquela situação. Mas o ideal é o quê? Vem na primeira entrevista é todo mundo ou só a mãe ou só o pai? Então, assim, depende do que você traz. Então, eu faço geralmente uma primeira entrevista, né, com a pessoa que procura. Eu vou verificar se aquilo que ela está trazendo é algo para ser tratado individualmente ou para ser tratado com um casal ou com a família. Isso vai depender do quadro, vai depender daquilo que está sendo apresentado. Isso ainda vê preconceito dentro da própria família, falar, não, vou levar meu filho, não sei o quê. Sim. Mas vão achar que eu não sou uma boa mãe, um bom pai, né? Meu filho está com problema. Isso e na verdade não é nada disso, mesmo, né? E muitas vezes você vai notar que pessoas muito esclarecidas têm esse preconceito porque têm receio de ser percebida como um mau pai, uma má mãe. Entendeu? Então, às vezes tem essa dificuldade. Né? E esse é mais um fator que a gente, muito ligado na tecnologia, tem deixado, acho que o senhor tem sentido isso, né? Talvez dentro das próprias famílias, a comunicação, de fato, ela foi reduzida, né? Por causa da tecnologia, se conversa menos. E aí, naquele momento, também não dá para... Eu me lembro uma vez num psicólogo falando, olha, não chegue para o seu filho e falar, hoje é o dia da gente resolver tudo. Não. É todo dia no jantar, quando está brincando, quando ele perguntar, né? Então não adianta querer resolver tudo de uma vez. Mas é um processo que pode começar aos pouquinhos, acho que é isso, né? Começar aos pouquinhos, né? Sim. Por isso que é tudo, resolver tudo. Então, né? Por isso que é legal você trabalhar com a família em terapia de família, porque as pessoas vão aprendendo a fazer juntas, entende? Então, e eu noto resultados muito mais rápidos quando você trabalha com a família toda. Eu acho que eu cheguei na solução. É essa, vai devagar, né? Vamos lá, mas assim, não vamos resolver tudo não, vamos lá bater um papo, sei lá, vamos falar do qualquer probleminha qualquer, aí vai indo, né? Vai indo. Isso mesmo. Doutor, muito obrigado, viu? E volte mais, porque a gente vai continuar acompanhando. Nós temos uma comissão de educação e cultura aqui na Alesp, né? Que está acompanhando muito bem isso também. E a gente traz os profissionais para a gente ver como é que está sendo o desenvolvimento das leis que são aprovadas aqui. E hoje, com certeza, o senhor contribuiu muito. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar discutindo aqui com você. Muito bem. Acompanha ele lá nas redes sociais. Como é que está na rede social, lembra? É só colocar... @Ednilton Santa Rosa, é o meu Instagram. Veja, eu tenho também Instagram. Então tá lá, tem também, Ednilton, né? com N de navio. Santa Rosa está lá no Instagram, lá para você conversar com ele também. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado por mandar esse tema aqui para a gente discutir aqui, tá bom? A gente fica por aqui agradecendo a sua participação também. Até a próxima edição.